perda de um paciente é uma situação que a gente lembra para o resto da vida, nos marca a todos os pacientes que eu perdi, eu sei o nome, sobrenome, o momento, exatamente por que nós perdemos. Essa mensagem deixada pelo Carlos Augusto, tá? Que ele escreveu 6 meses antes de morrer, ele tinha 17 anos e faleceu com um ataque cardíaco. Ele disse, sem noção do tempo, passei por aqui. Com vontade de crescer, andei pelos caminhos que construí. Cheguei até o fim de um começo, para começar outro caminho sem fim. Essa é uma concepção da nossa vida. Eu passo por esse caminho, eu ando por essa vida e chego até o fim para começar um outro caminho sem fim, um outro começo. Tá? Então, essa mensagem do Carlos Augusto, para mim, resume bem. Meu primeiro paciente, minha primeira experiência com um paciente que estava em cuidados paliativos foi muito marcante, porque esse paciente ele era muito fisicamente parecido com o meu pai. Então, essa semelhança mexeu bastante comigo. Era da mesma idade, exatamente, tinha 66 anos, era um paciente que foi fumante durante a vida inteira. Meu pai também havia fumado muitos anos e ele estava em estágio terminal de câncer de pulmão. E o que ele referia bastante era muita falta de ar, né? Uma agonia, um desespero, e eu não sabia como lidar com aquilo, porque eu tinha acabado de me formar, não sabia realmente lidar com isso, não sabia o que eu podia fazer, tanto de técnica quanto de palavra, para consolar esse paciente, essa família, esses filhos, essa esposa que estava ali do lado. Então eu fui chamar minha chefe para ela me auxiliar nisso, e a gente realizou um procedimento visando a melhora da oxigenação desse paciente, a melhora da função pulmonar, e no final das contas a gente percebeu que isso não importou tanto, porque ele não permitiu que fosse feito o procedimento, porque era incômodo, era um pouco... atrapalhava mais ainda a respiração dele. Então o que melhorou foi realmente a gente sentar e conversar com esse paciente, tentar se sensibilizar mais e realmente acalmar ele próprio e a família, né? Já ocorreu a gente aqui de ter amigos que trabalhavam com a gente brincando aqui, né, no serviço, e de repente perdeu um amigo que trabalhava com a gente, e eu tive que preparar o corpo do colega, da mãe de funcionário, do pai de funcionário aqui, e que eram, além de ser o pai do funcionário, é amigo da gente, ainda a pessoa era, né? Então esse foi o mais impactante, assim, né? Impressionante para mim. Foi um rapaz de 16 anos. Ele tinha um problema cardiológico, estava jogando futebol no jardim da sua casa, e de repente ele começou a passar mal. Mal, com uma sensação de dor no peito, e ele foi para o canto do campo, e ali ele sentou, e os amigos pensaram que era uma situação normal, né? Quando foram chegar a ele, viram que ele não respondia. Chamaram os pais, esses pais pegaram esse menino, trouxeram no hospital. Quando chegou na porta do hospital, estava em parada cardíaca, e foi possível fazer a reanimação, ou seja, fazer com que os batimentos cardíacos retomassem um ritmo normal, e levamos esse paciente a um procedimento de emergência. O que chocou nessa situação? Eram 3 horas da manhã, quando fomos dar notícia para a família que tinha revertido o quadro da parada cardíaca, mas que o risco e o índice de mortalidade era extremamente alto. Eu me deparo com pai e mãe ajoelhados, rezando em desespero para que seu filho pudesse voltar. Então, não tem como você não se sensibilizar com isso. Nós nos focamos mais nessa parte mais espiritual, nessa parte mais emocional, por mais que não seja da nossa competência lidar com a parte emocional, não somos psicólogos, nem psiquiatras, nem agentes espirituais, nem nada do gênero,
mas eu acredito que isso vem de cada ser humano, independente da profissão ou da área que você trabalha. Você estando na área da saúde, você deve agir como ser humano, se portar como um. Eu, no momento que esse paciente estava sofrendo, ali na minha frente, como eu não sabia o que fazer, né, levando em consideração a minha profissão, meu conhecimento, técnicas que eu aprendi e tudo mais, eu só segurei a mão dele, né, e acabei chorando com ele. E isso me foi puxado a orelha, pois não é uma atitude que você deve, né, que deve ser feita, e você se sensibilizar demais. Então você deve ter um equilíbrio entre a racionalidade e entre a emoção, porque senão o paciente acaba perdendo a confiança em você.